isso daí, Rafa Rezende, boa tarde. A gente não combinou, mas os dois vieram, os dois de azul hoje aqui. Hoje é dia de Grêmio, é isso? Em homenagem ao Grêmio, é isso. Boa tarde para você, tarde. todo mundo que está acompanhando Fala Rio Grande. O Grêmio joga nesse horário alternativo, né? Segunda-feira, 9 horas da noite. A gente vai falar mais sobre isso. É um jogo atrasado, né, Rafa? A gente tanto falou que o Grêmio tinha um asterisco ali na tabela, né? Tinha um jogo a menos, ainda podia sonhar com a chance de tentar ainda, na verdade ainda é possível sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, e esse jogo a menos acaba hoje à noite. Hoje o Grêmio enfrenta o Corinthians, 9 horas da noite, uma partida que marca o reencontro das equipes, né, Rafa? Como o jogo é do primeiro turno, não teve jogo ainda entre Grêmio e Corinthians esse ano, e o último jogo foi um jogo bem conturbado, um jogo que uma rodada antes do rebaixamento do Grêmio para a Série B, então a gente vai conferir um pouco mais sobre como chegam Grêmio e Corinthians para a partida de hoje à noite na Neoquímica Arena. Treinando desde a última sexta-feira em Atibaia, no interior de São Paulo, o Grêmio encara o Corinthians hoje às 9 horas da noite. A partida atrasada é válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Depois de ser derrotado por 2-0 para o Red Bull Bragantino na última quinta-feira, o tricolor entra em campo mais uma vez, buscando melhorar o desempenho fora de casa. Para a partida de hoje, Renato terá um desfalque no meio-campo. Carbajo teve lesão constatada no joelho e está fora. O mais cotado para a vaga é Galdino. Com essa mudança, o time gaúcho deve ser escalado com Gabriel Grando no gol, João Pedro na lateral direita, Rodrigo Eli Kahneman na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Vidiaçante, PP e Galdino devem formar um trio no meio-campo, que vai servir Cristaldo, João Pedro Galvão e Luiz Soares no comando de ataque. Hoje, na terceira posição, o tricolor pode diminuir a distância para o líder Botafogo e continuar sonhando com o título brasileiro. O adversário também vem de derrota. O timão de Vanderlei Luxemburgo perdeu para o Fortaleza com um time alternativo. E por isso, para o jogo de hoje, Lucha deve usar força máxima, já que o Corinthians está se aproximando do Z4 e quer voltar a vencer. Olha aí, então, expectativa. Hoje, 9 da noite, amanhã a gente vai vir com boas notícias aqui para a torcida gremista. Será? Será que sim, será que não? Tomara que sim, né, Rafa? O Grêmio teve uma partida muito abaixo, né, contra o Bragantino, acabei não falando aqui na última semana, mas um jogo bem, assim, complicado. Teve aquele gol contra, que foi um lance bizarro, a gente pode dizer assim, e o Grêmio não conseguiu jogar contra o Bragantino, mas tem a questão do Bragantino, que joga de uma forma que anulou o jogo do Grêmio. Hoje o Grêmio vai atuar contra o Corinthians, que é uma equipe que está na semifinal da Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, com o Luxemburgo, tropeça muito, tem partidas boas e partidas muito ruins. O jogo contra o Fortaleza, que o Corinthians perdeu na última semana, o Fortaleza jogou melhor que o Corinthians o jogo inteiro. Foi 2-1, podia ter sido 3, podia ter sido 4, mas foi apenas 2-1. Então é um time que se defende bem, a gente pode dizer assim, ainda aposta muito no Cássio, mas para hoje à noite vai ser complicado conseguir segurar o Grêmio. O Grêmio tem contra si o retrospecto fora de casa, que são vários jogos sem vitória fora de Porto Alegre, né, Rafa? Então o Grêmio tem um desafio e tanto. E se o Grêmio ainda sonha com o título brasileiro, precisa vencer hoje o Corinthians, né, porque o Botafogo tropeçou na rodada, perdeu para o Galo. Então o Grêmio ainda pode vencer e sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro. Tá, e aí sabadão, né, foi dia de festa na Arena. Na sexta a gente tinha falado do aniversário do Grêmio, né, mas aí teve comemoração, com direito à festa e tudo. Como é que tava lá? Um evento bem bacana que o Grêmio promoveu, né, Rafa? Os 120 anos do Grêmio. Foi na sexta-feira, né? O aniversário foi na sexta, a festa acabou sendo no sábado. Foi feito na esplanada da Arena, ali todo um evento, né? No meio da tarde, a gente pode dizer assim, até a noite. Então, com shows musicais ali, voos de balão, várias atividades mesmo para a torcida, né, Rafa? Então, o pessoal que foi até lá pôde participar. Foram várias atividades mesmo, assim, ali a gente tá vendo as crianças brincando, teve uns quiz com os torcedores, uma atividade bacana que o Grêmio chamou de dia de Grêmio, né? Pra quem é torcedor, poder visitar a Arena também, entrar ali, fazer aquele tour pela Arena. Então foi um evento bem bacana que o Grêmio promoveu, diferente dos outros anos, né? Onde o evento de aniversário era uma questão mais burocrática, mais formal. Esse ano o Grêmio promoveu aí uma festa para os seus torcedores, deve ser repetido nos outros anos, né, Rafa? Deu certo aí, muita gente foi lá, mais de 5.000 pessoas, então deu certo, o Grêmio deve repetir aí para os próximos anos o evento de dia de Grêmio, que marcou os 120 anos do Tricolor.
Legal, né? Para quem é gremista de carteirinha, aproveitou, né? Para passar o dia na arena. E tem um monte de coisa para fazer na arena, tem para conhecer também ali, né, Rafa? A gente já mostrou aqui no Fala Rio Grande também, né? O tour pela arena, tem um museu também, muita coisa bacana lá. Tem muita gente que não gosta de ir nos jogos, né, Rafa? Tem gente que sabe que o estádio é um ambiente amedrontador para algumas pessoas, então o pessoal que não quer ir no jogo, tem medo de alguma confusão, alguma briga. De muito fuzuê, de muita coisa, aí prefere visitar em outros dias. E uma festa de aniversário, como foi bem controlada pelo Grêmio, um evento bem bacana, é oportunidade para algumas famílias conhecerem a arena também, né? Vem do interior, conhece a arena, então um evento bem bacana que o Grêmio promoveu. Mas ó, reforço chegando aí, reforço caseiro, né, pro Grêmio nesse final de temporada. Fala aí pra gente, é o Jonathan, né? Isso, o Jonathan Robert, um jogador que se tinha muita expectativa, né? Fez um 2022 bom até, né? A gente tá vendo as imagens que ele atuou ontem na Copa da Federação Gaúcha, lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude. O jogo foi 2-2, né? O Grêmio não conseguiu vencer, mas a gente tá vendo aí que o mais importante pro Grêmio foi a volta desse jogador. O Grêmio tá colocando alguns atletas que eles flutuam, dá pra dizer assim, né, Rafa, entre o plantel principal e o plantel da base, como o Jonathan Robert, o Mila, alguns outros jogadores. E o Jonathan Robert voltou a atuar depois de um longo período por conta de uma lesão no joelho. A gente vai ouvir ele falando agora sobre esse momento, voltando a jogar e jogando os 90 minutos. Ele que pode ser, como você disse, Rafa, um reforço caseiro para o técnico Renato Portaluppi para esse final de 2023. Fala, torcedor gremista, muito feliz de ter voltado depois de 1 ano e 7 meses e ter conseguido jogar 90. É gratificante jogar, me sentir bem. E a gente pôde fazer um grande jogo, buscar o resultado, a gente conseguiu um empate para resolver em casa. Fico muito feliz, obrigado pelo apoio de todos aí, né? Tamo junto. Vamos de Inter agora então, ô Xará. Poupar ou não poupar? Eis a questão, hein? Pois é um dilema que o Inter tá vivendo, né, Rafa? O Kudê trabalhou bastante no final de semana, a gente vai falar na sequência, mas o Inter tem o jogo contra o Atlético Paranaense na quinta-feira, que é o jogo que antecede a decisão da Libertadores. A gente vai conferir na matéria mais sobre essa preparação do Inter e um provável time do Inter que é bem... Na verdade, não é misto, é um time reserva do Inter com alguns jogadores apenas que são titulares, a gente confere agora. Na última rodada, o Inter voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e abriu pelo menos 8 pontos em relação ao Z4. A vitória trouxe mais tranquilidade para o ambiente colorado, mas também uma dúvida: o Inter deve poupar seus jogadores contra o Atlético? A partida antecede a primeira parte da decisão das semifinais da Libertadores nesta quinta-feira, 6 dias antes do jogo contra o Fluminense. Mas Kudê pode mandar a campo um time bem alternativo. Como a partida é fora de casa e no gramado artificial da Liga Arena, alguns atletas não devem nem viajar para o Paraná. Um provável Inter deve ter Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Malo e Nico Hernandes na zaga, com Dalbert fazendo a sua estreia na lateral esquerda. No meio, Johnny deve voltar a atuar para ganhar ritmo de jogo. Mas o restante do meio deve ser totalmente reserva, com Matheus Dias, Bruno Henrique e Carlos Depena. No ataque, Wanderson deve ser utilizado, já que Pedro Henrique está machucado. E Luiz Adriano deve ser o camisa 9 colorado. No final de semana, o adversário do Inter na Libertadores, o Fluminense, viu 2 dos seus principais jogadores saírem machucados, John Arias e Germancano, o que acende ainda mais o alerta no Beira-Rio. Bom, e aí, Rafa, vamos seguir também, porque o Inter tem mais notícia de Inter, né, pra gente falar na sequência aí, né, que tu separou pra gente. Isso, mas só pra gente falar, né, o Arias e o Cano, eles sofreram lesões no tornozelo, né, o Cano ele não preocupa tanto, o Arias pode sim ficar de fora do jogo, pelo menos do jogo de ida da Libertadores, o que pro Fluminense é uma notícia muito ruim, mas se a gente for olhar por uma perspectiva do Inter, né, Rafa, não é uma notícia boa para a torcida do Inter, porque o Arias é um grande jogador e está ganhando muito destaque. A gente tem imagens dos treinos aí do final de semana, né, Rafa? Não são muitas imagens, porque o Inter fechou os treinos, né? Então essas imagens, inclusive, são de sexta-feira, mas o Inter fechou os treinos no final de semana, o Inter trabalhando algumas opções, justamente a gente não sabe se vai ser um time titular ou reserva. Para apostar, você posta então um time alternativo, um time praticamente todo reserva. De titulares, né, Rafa? Se projeta o Wanderson, porque o Pedro Henrique tá machucado, a gente vai falar na sequência.
O Bustos também, porque o Igor Gomes está atuando mais como zagueiro, apesar de ter ido bem no lateral direita, e o Rocher deve voltar. O Johnny, como a gente falou na matéria, Rafa, ele deve atuar como titular para ganhar ritmo. Ele está voltando de lesão, então deve ser mais uma alternativa. Então o Inter está trabalhando bastante, pensando em algumas alternativas para o jogo desta quinta-feira, mas também, claro, de olho no jogo da Libertadores. E a gente aí, vira a chave para falar do Pedro Henrique, né, Rafa, que é o único jogador do Inter que está machucado, porque o Vitão e o Johnny, que estavam no departamento médico, foram liberados. O Pedro Henrique teve aquela lesão no braço, né, um lance feio, o atleta acabou chutando o braço dele, ele teve a fratura, e ele segue na recuperação. Deve ser, Rafa, nesse momento ele é o único desfalque que o Inter tem e deve ser o único desfalque do Inter para a Libertadores, para o jogo de ida das semifinais. Claro, né? Não tem madeira aqui pra gente bater, mas o Inter pode ter uma lesão Olha, madeira na tem quinta-feira. Tem aí do teu lado, aí no puxadinho da Sueli aí. Tá bom. O Inter pode ter uma lesão, como o Fluminense acabou tendo no Campeonato Brasileiro. Mas, por enquanto, o Inter só tem o Pedro Henrique machucado. A gente torce para que seja só o Pedro Henrique, ou inclusive que o Pedro Henrique retorne, né? Consiga retornar aí aos gramados. Mas o Inter tem esse problema no ataque. Até quando que ele voltaria, então, o Pedro Henrique? Ele deve estar de volta no jogo de volta da Libertadores, né, Rafa? No jogo de ida, que é na próxima semana, não deve estar à disposição, mas deve retornar aí aos treinos normalmente na outra semana e aí concentrar pro jogo de volta, que vai ser no Beira-Rio. O Inter tem esse jogo, é claro, na quinta-feira, e aí o Wanderson vai ser titular justamente por isso, né, Rafa? Porque o Pedro Henrique, que é o reserva imediato, não vai estar à disposição. E o técnico Eduardo Cudê não deve colocar nem o Gabriel Barros, nem o Jean Dias, nem o Luca. Deve colocar o Wanderson, que é o titular, até porque o Inter precisa vencer também no Campeonato Brasileiro. Fechou, Rafa Rezende, estamos conversados. Amanhã a gente fala então como é que foi o desempenho do Grêmio no jogo de hoje. Valeu, até amanhã. Fechou, até amanhã.